Palavra do Senhor essa noite, e o Senhor tem uma palavra para nós. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, o versículo de número 57. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 50 e 57, o versículo diz assim: a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, todos com a palavra. Isso é muito lindo ver os irmãos com a Bíblia aberta. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um certo homem: Senhor, eu te seguirei para onde fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E disse-lhe outro homem, e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa eu primeiro vá enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu primeiro despedir primeiro da minha casa, da minha família. E Jesus disse-lhe: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estar aqui nessa casa. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de poder transmitir a tua palavra. Sabemos que não somos nada, Senhor, não temos nada se de ti não vier. Obrigado pela vida do pastor da igreja, meu amigo, pastor Leandro, sua família, sua esposa, sua casa. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Continua abençoando esse ministério, os obreiros, as irmãs que pegam no peso nesse trabalho. Continua, Senhor, recompensando, dando-lhe a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Repita comigo assim: priorizando o reino de Deus. Esse é o tema que nós vamos trazer nessa noite aqui, e desde já agradecendo novamente ao pastor da igreja, meu amigo pastor Leandro, de longas datas, servo do Senhor, que Deus tem levantado aqui nesses últimos dias para estar cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Meus amados irmãos, Jesus, ele sempre, quando ele chamou os discípulos, ele os desafiou. Todos que foram chamados por Jesus, preste atenção, todos que foram chamados por Jesus renunciaram a algo. Quando Jesus ele começa seu ministério em Caná da Galileia, o texto vai dizer que ele, caminhando na praia, ele vê dois discípulos consertando as redes, e ele diz: vem, me segue. Chama Pedro. Pedro deixa o barco, chama Mateus, que estava na coleteria, e a Bíblia diz que Mateus se levantou e deixou. Era cobrador de imposto. Mateus, era funcionário público, trabalhava com os romanos, mas deixou o seu emprego para servir ao Senhor. Então, todos aqueles que são chamados por Deus, sempre tem que abrir mão de algo para servir ao Senhor. E quando o Senhor ele chama, ele vai treinar os discípulos. Ele vai colocar a base do reino de Deus no coração dos discípulos. E eu tenho uma verdade para você: se você está esperando chegar no céu para viver o reino de Deus, você está enganado. Nós já estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra, irmãos.
Amém? Ele veio implantar aqui o reino dele no nosso coração. Sabe por que Judas, presta atenção, sabe por que Judas traiu Jesus? Porque Judas, ele tinha uma ideia que Jesus ia ser um Jesus militar, que Jesus iria implantar o reino dele aqui na terra, livrando os judeus da mão dos romanos. E daí Judas criou essa ideia e disse assim: quando os soldados colocar a mão nele, ele vai revelar o poder dele. E aí nós vamos ficar livres. Também foi uma ideia, não foi só pelo dinheiro que Judas traiu. Então, Judas se enganou. Por quê? Porque Jesus, ele veio estabelecer o reino dele no nosso coração. Oh, glória! E daí, do capítulo 5 de Mateus, ele começa a trazer as bases do reino de Deus para o coração dos discípulos. Primeiro ele começa ali com as bem-aventuranças. Ele, bem-aventurados que choram, bem-aventurado, e começa a trazer a base daqueles que querem viver o reino. Depois ele vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. E ele começa a colocar as bases e colocar o reino no coração do discípulo, ensinando a eles a função de um súdito do reino. E nós somos súditos do reino de Deus. Estamos aqui nessa terra, mas somos súditos do reino de Deus. E ele já implantou no nosso coração o reino dele na nossa vida. Estamos aqui. Por isso que Jesus, ele dizendo assim: olha, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas se teu inimigo te pedir para andar uma milha, anda duas. Se ele pedir a capa, dá a túnica também. Então Jesus foi ensinando os princípios do reino de Deus para o coração dos discípulos. Por isso que quando João, que é considerado discípulo do amor, quando João, antes de João se converter de verdade, João vai na cidade dos samaritanos, prega o evangelho, os samaritanos não recebem eles voltam, e João volta revoltado. A Bíblia diz que João chegou para o Senhor e disse assim: olha, Senhor, eu fui pregar o teu evangelho ali, trazer a tua palavra, mas os samaritanos não receberam. Me dá poder, olha o que João pediu, me dá poder para que eu ore, para que caia fogo do céu e destrua todos eles. Aí Jesus olha para João e diz assim: mas João, tu não sabe nem que espírito tu sois. Eu não vim destruir as almas dos homens, João, eu vim salvá-lo. É por isso que Jesus, ele não vai no sinédrio, pastor Leandro. Jesus, ele não vai no sinédrio. Onde é que Jesus vai? Jesus vai buscar a pedra bruta. Oh, glória. Jesus vai buscar aqueles desacreditados. Jesus vai buscar aqueles que o mundo não ia acreditar. É por isso que quando Pedro estava no meio da fogueira, lá a Bíblia vai dizer que ele foi reconhecido pela voz, ele foi reconhecido pela veste. Sabe por quê? Porque aquele que é súdito do reino fala diferente, aquele que é súdito do reino se veste diferente e é reconhecido por onde passa. Oh, glória. Sabe por quê? Porque o reino de Deus já foi estabelecido no teu coração. E aí, por onde você passa, você tem que exalar o cheiro de Cristo. Você já não discute por besteira. Você já não briga por causa de besteira. Você já não briga por causa de um pedaço de calçada. Você já não briga por nada, porque você sabe que a sua terra não é aqui, que a tua morada não é aqui, que você é súdito do reino e estamos esperando o Senhor. E estamos esperando o Senhor. Somos súditos desse reino. E aí eu quero dizer uma verdade. O inimigo, ele quer confundir a nossa identidade. Oh, glória. Mas você tem uma identidade. Oh, glória. E a tua identidade, ela foi selada com as digitais do Senhor. Você tem a marca de Cristo na sua vida. Você tem a marca do Cordeiro na sua vida. Você é súdito do reino de Deus. Ontem eu perdi minha tia.
Minha tia, a Nádia, dirigente do coral, uma mulher excepcional, faleceu, dormiu no Senhor. A família ficou abalada, ninguém está acreditando. Mas eu disse, no grupo da família, eu disse que um dia, oh glória, um dia nós vamos nos encontrar no céu. Estamos vivenciando o reino de Deus aqui, porque aqui é uma preparação para que a gente venha se encontrar com o Senhor no céu. E daí, como Jesus estava, era moda, era como se fosse uma moda naquela época, porque as pessoas queriam seguir Jesus, mas não entendiam ainda o desafio de seguir a Ele. E o texto vai dizer que o primeiro homem que aparece em Lucas capítulo 9, o primeiro homem que aparece, ele vai dizer: Senhor, eu te seguirei para onde fores. É muito forte isso. Só que Jesus, ele sonda o coração do homem. Deus conhece o coração do homem. Pedro chegou e disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, hoje o galo vai cantar. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. Mas sabe que Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti, para que tua alma não pereça. Eu roguei pela tua vida. Tem gente orando por você, tem gente orando, tem gente clamando pela tua vida, tem gente orando por você, porque o peso pode estar grande sobre a tua vida, mas o Senhor, ele não quer perder você. O Senhor, ele não te perde de vista. Ele disse: Pedro, eu tenho rogado por você, Pedro, para que tua alma não pereça, Pedro, mas tu vai me negar, porque eu conheço o teu coração. E Deus conhece o nosso coração, irmãos. E aí chegou esse homem, pastor Leandro, dando uma de bacana ali, querendo seguir Jesus. Só que Jesus sondou o coração dele. Aí a resposta de Jesus para ele foi: olha só, olha o que Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Oh glória. Seguir a Jesus requer renúncia. E aí eu coloquei para vocês aqui, repita comigo assim, repita comigo: a empolgação sem compromisso não sustenta o chamado. Aqui esse homem, ele está empolgado porque ele está vendo os milagres, mas ele queria o conforto. E Jesus, ele vai na veia. Jesus, ele vai no coração dele. Jesus diz assim: olha, eu não tenho morada nem para mim aqui. Se é isso que você espera de me seguir, para eu te dar uma casa na praia, para eu te dar conforto, eu não tenho nem para mim aqui. Aliás, tudo que eu vou receber é emprestado. O jumentinho é emprestado, o túmulo é emprestado, tudo que eu tenho aqui é emprestado. E tudo que nós estamos aqui, irmãos, somos emprestado. Sabe por quê? Porque você não é daqui. Nós não somos daqui. Você é súdito do reino de Deus. Repita comigo: o reino de Deus não é um lugar confortável, mas é um caminho de renúncia. Esse homem queria conforto, porque Jesus vai dar raiz. Ele está assim: eu não tenho morada. As raposas têm, mas eu não tenho. As aves do céu têm, mas eu não tenho. Não tenho nada a te oferecer. Quer me seguir? Está disposto a me seguir? Está disposto a ter um compromisso comigo no reino de Deus? Está disposto? Então, você sabia que eu vou falar uma verdade para você aqui? O conforto é um ídolo. É um ídolo. O conforto é um ídolo. Quantas vezes eu deixei para a igreja para assistir uma série? Quantas vezes eu peguei lá, sentei, disse: hoje eu não vou não para a igreja, culto de oração.
Eu não vou ficar de joelho ali. Eu não vou. Ciclo de oração, meu Deus. Mas tem aquela série, mas tem aquele filme, mas tem tanta coisa, aparece tanta coisa. Porque o conforto, ele pode virar um ídolo no nosso coração. Só que o reino de Deus, Jesus está mostrando que o reino dele não é um reino, um lugar confortável. Não é um lugar confortável. É um lugar de renúncia. Sabe por quê? Porque há duas naturezas lutando dentro de nós para tentar nos afastar de Deus. Eu sigo ao Senhor há 25 anos. Mas eu peço ao Senhor para que eu sempre tenha essa sensibilidade de não ficar um velho convertido sem motivação, porque o conforto tira a motivação, nos arrasta para baixo. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui para completar essas cadeiras que está faltando aqui, mas que não vieram porque realmente não podem, mas outros não vieram porque estão no conforto, porque um conforto ele se transforma em um ídolo. Por isso que tem coisas que Jesus ele não entrega a gente, porque ele conhece o nosso coração, porque ele sabe. Aí primeiro ele vai te amadurecer, vai fazer você crescer, vai fazer você entender o projeto do reino. Aí ele vai te entregando aos pouquinhos. Tome minha filha a bênção, tome meu filho a vitória, tome meu filho que você precisa, eu supro a tua necessidade. Mas a prioridade tem que ser o reino. Jesus já respondeu para ele que a morada não é aqui. Essa era a resposta de Jesus para ele. Jesus não estava falando aqui da questão somente de hospedagem, mas da identidade, da expectativa dele, daquele homem. O reino devemos entender. Diga comigo, eu devo entender que eu sou peregrino aqui na terra. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Estamos aqui de passagem. Daqui a pouco vamos para casa. Vamos subir. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E Ele está te dando a base do reino no teu coração nessa noite. Aí Ele disse para aquele homem: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde se reclinar a cabeça. Foi um impacto para aquele homem. Aquele homem seguiu a Jesus? Aquele homem caminhou com Jesus? Sabe por quê? Porque o coração dele estava em seguir as intenções e não seguir a Jesus, porque ele amava o reino de Deus. Oh glória! Forte aqui o negócio hoje. O segundo homem, veja comigo o segundo homem. Ele vai dizer, e disse outro, Jesus disse a outro: segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Aqui eu acho interessante é que aqui, de fato, os historiadores vão dizer aqui que o pai dele não morreu ainda aqui. Aqui quando ele vai falar em enterro, ele está falando da herança. Olha onde estava a mentalidade daquele que queria seguir a Jesus. Ele estava de olho na herança do pai. E tanto que a mensagem de Jesus para ele é: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas tu porém, vai e anuncia o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Diga comigo assim: o reino tem que ser primeiro. O reino de Deus, ele tem que ser primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer: deixa eu primeiro. Só que a prioridade tem que ser o reino de Deus.
O chamado é urgente. A missão que Deus ele nos dá é de nós resgatarmos os mortos espirituais. Por isso que Jesus ele vai trazer uma palavra contundente para aquele homem. Por quê? Porque o interesse dele aqui era a herança que o pai iria deixar. E Jesus conhece o coração. É por isso que Jesus diz assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Aleluia. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus revela que ele queria adiar o chamado para proteger a herança. Os seus interesses não era pelo pai, não era pelo pai dele, mas sim pela herança. Era pela herança. Diga comigo: quem controla o chamado deixa de ser discípulo. Não podemos querer controlar o chamado de Deus na nossa vida, em querer adiar, colocar, retardar o chamado. Deixa o fogo de Deus arder no teu coração. Deixa a chama arder no teu coração. Deixa que a chama do Evangelho ela venha queimar no teu coração. Porque tem muita gente que está morrendo. E a nossa prioridade muitas vezes é amontoar aqui. Mas Jesus ele disse em sua palavra: juntai o tesouro aonde? No céu, aonde a traça e os ferrugem e os ladrões não minam e nem roubam. Não tente controlar o chamado de Deus na sua vida. Não tente retardar o chamado de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você não é insubstituível não, viu? Você está pensando que nós somos insubstituível? E você disser: se eu não for, a obra para. Se eu não fizer, a obra para. Não brinca com Deus não, porque Deus ele é um Deus que ele vai lá onde eu e você não pode ir, e ele salva quem ele quer e traz para sua casa para fazer a sua vontade. Deixa o chamado arder no teu coração. Deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa o chamado de Deus arder no teu coração. Você pode fechar os olhos. Eu tenho uma mensagem para você entregar aqui. Oh glória. O Senhor conhece o teu coração nessa noite. O Senhor sabe como está a tua vida aqui nessa noite, os teus sonhos, os teus projetos. Mas Ele está dizendo para você: priorize o reino, não tente controlar o teu chamado, porque o teu chamado foi eu quem te chamei, foi eu que te preparei. Não fica retardando o chamado que eu tenho na tua vida. Não fica retardando, não fica procrastinando o chamado que eu tenho contigo. É um chamado muito grande, a missão que eu te dei, que eu coloquei no teu coração. Eu tenho uma missão para você aqui nesta igreja. Eu te chamei aqui nesta igreja para você cumprir um chamado. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Existem muitos mortos espirituais que é você que vai ressuscitar. Eu já te dei poder, já te deleguei autoridade. Está sobre a tua vida a autoridade do poder do Evangelho. A graça de Deus está sobre a tua vida. Eu já derramei a minha graça sobre a tua vida. Você não pode controlar o chamado, porque se você controlar o chamado, se você controlar o chamado, você vai pagar um preço muito grande. Sabe o que é controlar o chamado? O pastor falou que Deus chamou uma missionária para fazer missão, uma jovem, e ela disse:
Senhor, deixa eu casar primeiro. E ela casou. Depois que ela casou, ela disse: Senhor, deixa agora eu ter filhos. Ela teve filhos. Depois que ela teve filhos, ela disse: Senhor, deixa agora eu criar os meus filhos. Oh, glória. Ela é badara chora. Depois que ela criou os filhos, ela disse: Senhor, agora eu vou estudar um pouco. Quando ela recebeu, sentiu, ela disse: Senhor, agora não dá mais tempo, porque eu já não tenho mais idade para a obra missionária. Já estou idosa. Casei, criei meus filhos, estudei, e agora estou aqui. Deus chamou um profeta, fui até ela e disse assim: assim diz o Senhor, muitas almas em tal país, se não me falha a memória, Argentina, não sei, tal país, com um testemunho, depois vou mandar para o pastor Leandro colocar lá no grupo da igreja. Tal país a qual eu ia te enviar, muitas almas se perderam por tua causa, eu vou querer das tuas mãos. Oh glória, oh glória. Controlar o chamado é colocar Deus em segundo plano. É colocar Deus em segundo plano. É escolher o que vai fazer na igreja. É escolher o que vai fazer. Você está controlando o chamado. Você está querendo escolher o que vai fazer. O terceiro homem, veja comigo, capítulo 9. O terceiro homem, olha que coisa linda. O terceiro homem, ele vai dizer o seguinte: Jesus vai dizer a ele, veja como Jesus vai dizer a ele, o terceiro homem, capítulo 9, Jesus vai dizer assim: e disse outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir primeiro da minha família, que estão em casa. Jesus disse: que ninguém que lança a mão ao arado, aleluia, e olha para trás, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse homem, ele vai entrar na história. E eu acho interessante é que ele entra aqui nesse texto para trazer uma mensagem dos dias atuais. Repita comigo: o passado não deixado se torna um obstáculo. Quando a gente entende aquilo que o Senhor ele está revelando dentro desse contexto aqui para a nossa vida, o Senhor ele desperta no nosso coração a verdade que nós precisamos para caminhar. Ele queria despedir-se da família, revelando o seu coração e pedindo licença para viver o ontem, enquanto Deus ele tem coisas novas para nós. Aleluia. O Senhor ele tem coisas novas para você. O Senhor tem experiências novas para você. Tem pessoas, o Evangelho, o reino de Deus, ele não é vivido de passado, mas o Evangelho e o reino de Deus, eles são de experiências novas todos os dias. Tem pessoas que querem viver
do passado. Eu fiz. A festividade que teve aqui foi o quê? De quê? Foi o quê? A seminário da família, não foi? Passou. Vamos trabalhar o próximo para ser melhor. Amém? Vamos trabalhar o próximo para ser melhor. Passou. Já foi. Já passou. Vai ser testado pelo fogo as tuas obras. Nossas obras serão testadas pelo fogo. E aquilo que você está fazendo, Deus está registrando na eternidade. E isso, Deus tem se agradado. Ele revela, Ele pede, Ele revela ao seu coração, Ele pede licença. E no reino de Deus, quem é chamado não tem licença para voltar atrás. Não tem tempo de olhar para trás. Você lembra da mensagem do anjo para Ló? Saiam da cidade e não olhem para trás. E Jesus explica isso aqui. Jesus fala: lembre da mulher de Ló. E aí de vez em quando bate a tentação em nós de olhar para trás. De vez em quando bate a vontade de olhar para trás. Oh glória. Mas nessa noite o Senhor é aquele que te toma pela tua mão direita nessa noite. Fecha a tua mão assim, como se estivesse segurando na mão do mestre. O Senhor, Ele te tomando pela mão direita, Ele está dizendo para você: você não vai olhar para trás, minha filha. Você não vai olhar para trás, meu filho. Você vai olhar para frente, porque eu tenho experiências novas para você. Eu tenho coisas novas para a tua vida. Eu tenho experiências novas para você. Repita comigo: o chamado. Ele é dinâmico e itinerante. Agora diga assim: água parada dá tudo de ruim. Água parada dá tudo de ruim, mano. Chikungunya, dengue, dá tudo de ruim. Agora olha para quem está do teu lado e diz assim: não seja água parada. Ela é badada. Deixa Jesus movimentar a água da tua vida. Deixa o Senhor movimentar a água da tua vida. Você foi chamado para transbordar o reino de Deus. Quem foi chamado para transbordar? Levante a mão. Quem foi chamado para transbordar? Deixa Deus transbordar em você, rapaz. Ela é badada, chora. O pastor dá a oportunidade para louvar aqui. Aí chega. Sabe, irmão, compadinho. Vamos louvar. Aí quando estava no galo da madrugada, meu Deus do céu, era pulo, né, irmã? Não era pulo, era tanta coisa, né? Quando estava no galo pulando, gritava de se joelhar. Aqui quer falar bem mansinho. Aí quando o pastor manda glorificar, manda exaltar, tem gente que está no meio da igreja que não entende o mistério. Fala: que é isso? Aqui tanto grito. Aqui tem que gritar mesmo. Aqui é a igreja pentecostal. É a igreja do glória a Deus. Oh glória. Imagina no céu os anjos: santo, 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 santo. Repita comigo. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor está movimentando a água. Deixa o Senhor movimentar a água. Deixa o Senhor movimentar a água. O Senhor te chamou para você gritar mesmo, para você adorar. Oh, glória. Isso começa de manhã em casa. Já se acorda, diga a televisão, já bota o louvor. Já se acorda louvando, profetizando: Senhor, a minha rua é tua. A minha rua é tua, Senhor. A minha casa é teu. A minha casa é tua, Senhor. A minha família te pertence. Já começa a profetizar de manhã. Já começa a adorar de manhã. Aí alguém passa na rua e diz assim: olha, a irmã está cheia. É cheia, sabe por quê? Porque a água não é parada, não. A água tem movimento. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Fica de pé. Eu vou orar por você.
Mãos que servem também precisa ter olhos que avancem. Imagina! Tem uma rendeira com sua corda. Imagina o pastor tá puxando a corda empurrando a gente para o céu, puxando, e alguém puxando ao contrário, irmão. Oh, glória. As mãos que servem também precisam ter olhos que avancem. Amém? As mãos que servem precisam ter mãos. As mãos que servem também precisam ter olhos que avancem. Quando Jesus ele fala do arado, ele está dizendo, ele está apontando a direção. Diga comigo assim: direção dividida. Não, diabo, depois que eu falo mais alto para o inferno ouvir. Diga assim: direção dividida. Desqualifica o serviço. Agora, olha para quem está do lado assim, ó, vamos caminhar na mesma direção. Vamos caminhar na mesma direção, no mesmo alvo. Não deixa o diabo ele tirar a direção que Deus te deu. Estamos caminhando na mesma direção. Quem está caminhando na mesma direção? Eu estou caminhando na mesma direção. Diga assim: olhar para trás. Nesse homem, olhar para trás não era saudade, era dupla direção. Diga assim: o reino é linha reta e não tem retrovisor. Aleluia! O reino de Deus é uma linha reta. Aqui ele não estava com saudade, ele estava com dupla direção. E no reino de Deus não pode jorrar duas águas. Oh, glória, fecha teus olhos. Diga assim comigo: Jesus confronta a prioridade e não a aproximação. Jesus não estava falando aqui que ele não poderia visitar a família dele, mas Jesus sabia qual era o sentido aqui dele, aqui, desse homem aqui. Jesus confronta a prioridade. Qual é a tua prioridade? Diga comigo: Jesus não recusou os seguidores, ele desmascarou os ídolos do coração. Diga: primeiro ídolo, o conforto. Segundo ídolo, tempo próprio. Terceiro, passado. Esses três ídolos aqui, Jesus está retirando do nosso coração nessa noite. Fecha teus olhos. Eu mandei um louvor, Leandro, para você no celular. Fecha teus olhos nessa noite. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu vou ministrar uma oração pela tua vida. Você não vai olhar para trás. Você está segurando na mão de quem vai caminhar com você na mesma direção. Não deixa ninguém falar mal do teu pastor. Quando falar, repreende. Amém? Não deixa ninguém falar mal da esposa do pastor. Quem falar, repreende. Amém? Não deixa ninguém falar mal da tua igreja. Isso é andar na mesma direção, irmão. Não deixa ninguém falar mal da tua igreja. Você repreende. Amém? Segura na mão de quem está do teu lado. Fecha teus olhos. Você está na mesma direção. Estamos caminhando na mesma direção. O reino dividido não prospera. Disseram: olha, Senhor. Disseram assim: olha, tu expulsa demônio pelo espírito de Beelzebul. Jesus disse: oxe, Satanás está dividido. O reino dividido não pode prosperar.
Pode aumentar o hino. Fecha teus olhos e louva comigo assim, é muito fácil. O Espírito Santo segura na mão, não solta não, segura na mão. Segura na mão. Você vai caminhar na mesma direção. Fecha teus olhos. Uma mão você coloca no coração e a outra você segura. Isso. Fecha teus olhos, se liga no céu. Você vai priorizar o reino. Deixa o conforto de lado. Este é meu desejo. Canta. Senhor, te honrar. Qual é o teu desejo? Com meu coração. Ele quer ouvir a tua voz. Te adorar. Abre a tua boca para adorar. Tudo que há em mim. Faz essa oração, é a oração, canta. Diga para ele que você vai priorizar a obra dele, diga. Só a ti. Diga assim, 2016 vai ser melhor. Meu Senhor. 2026 vai ser melhor. Toma o meu coração e toda a minha Canta. eu vivo só para ti. a ti, sempre que eu respirar, Até o teu respirar. se eu acordar, Quando você acordar, faz o teu querer. faz o teu querer em mim, Senhor. Hoje é domingo, aquele sofá bem grandão na tua casa. Aí você é domingo, mas eu vou priorizar o reino. Ô glória. Este é meu desejo. Cante, deixa as lágrimas descer dos teus olhos. Senhor, nós vamos te honrar, Senhor. Te adorar, cante. Cante pra ele, cante pra ele. Tudo que há em mim, Tudo que há nele. te dá só a ti adoro. Tá bonito. O Espírito Santo de Deus está passando aqui. Canta. Toma o meu coração E toda. minha alma, Eu vivo só pra ti. tudo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, Ô glória. toda minha alma, Glória a Deus. só pra ti. Sempre que eu respirar, Glória a Deus. faz o teu querer. Abaixa um pouquinho, Leandro, agora. Fecha teus olhos. Coração, Belebadara Shoria. Olha aqui pra cá. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Diga assim, Senhor. Não, ele não ouviu. Diga assim, Senhor. Este próximo ano eu vou fazer a tua obra em dobro. Diga assim, em dobro. Melhor. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Mandei um hino para tu aí. Coloca aí, Leandro. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, nós estamos na tua presença. Senhor, te apresenta a tua igreja, Senhor. A tua igreja que está aqui, Senhor, teus filhos que está aqui. Ó Deus, tu sabes, Senhor, a necessidade dos teus filhos, aquilo que eles precisam neste ano, Senhor. O Senhor sabe os desafios. O Senhor sabe a afronta e o que o inimigo tem tentado. Tem gente chorando lá atrás. Levadara chora, me cantarava rainha. Oh, glória! O Senhor está curando nessa noite. Oh, glória! Nada vai te parar. Nada vai te parar. Você vai ser uma bomba do inferno. Levadara chora, me dá rainha.
no céu, a nossa morada não é aqui. Ela é badada, chora. Tem gente chorando lá atrás, ó. Olha ali que poder tá caindo lá atrás. Meu Deus! Louvor o meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero. Fale línguas. Seja renovada agora. Seja renovada agora. Não esconde, mas o que importa é Deus. Ela é badada, chora. Cante pra ele, canta pra ele. Não vou dividir. Minha adoração Exclusivo é. exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Bem forte. Profetize a palavra. Diga isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não tenho espanto noturno. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele me anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. O meu coração vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode aplaudir a Jesus bem forte, né? Nós ouvimos a voz do Senhor falar conosco. Quem ouviu o Senhor falar com você nesta noite? Glória a Deus. Nós estamos felizes, irmãos, por esta noite, por tudo que o Senhor Ele tem proporcionado para as nossas vidas. Em cada encontro, o Senhor tem feito algo diferente, algo novo, porque Ele é fiel e está no nosso meio. Diga amém, meus irmãos. Quero lembrar para os irmãos que então você que não vai estar trabalhando, você que não vai estar na escola, venha para cá orar junto conosco. Tem sido uma bênção, não é? É uma consagração liderada pela comissão, mas toda igreja precisa apoiar, precisa participar. Então faça um esforço, acorde mais cedo. Tenho certeza que vai valer a pena em nome de Jesus. Nós temos sentido falta de muitos irmãos que não têm vindo a consagrar. Nós temos sentido falta de muitos irmãos, não é? A gente olha para a igreja, a gente vê as cadeiras vazias, a gente vê aquele rostinho que não veio e o pastor sente falta. Então eu estou sentindo falta de muitos irmãos na quarta-feira. Sei que alguns não podem, mas cuidado para que as faltas não virem um hábito, não virem um costume, tá certo? Lembre-se que culto de ensino é para toda a igreja. Você que faz parte da igreja, você que é membro da igreja, você precisa aprender a palavra. Nós precisamos aprender a palavra. Então há uma necessidade uma vez a orar. Depois disso, ele disse, agora é com vocês. Então, nós estaremos aqui sexta-feira, 7 horas da noite, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós. Então, deixa a irmã Fátima, a comissão sozinha não. Vem para cá orar em nome de Jesus. Sexta-feira, círculo de oração. E no sábado, às 14 horas, nós vamos ter aula para as crianças, tá certo? Tia Rafa, criança, eu quero ter uma conversa com todo o brilho celeste. Então, os jovens do brilho celeste
esteja aqui às 15 horas, a gente precisa ter uma conversa em nome de Jesus. E se Jesus não voltar, no domingo nós estaremos aqui celebrando ao nome de Jesus com mais um culto da família para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É que domingo estará acontecendo aqui em Dois Unidos a Marcha para Jesus, tá certo? Todas as igrejas do bairro, elas têm se mobilizado durante o ano. A gente tem tido algumas reuniões, alguns cafés da manhã com os pastores. Então, todo segundo domingo de dezembro comemora-se o Dia Internacional da Bíblia, tá certo? Então, em alusão a isso, as igrejas se reúnem e fazem a marcha para Jesus de Dois Unidos, tá certo? Então, isso tem trazido unidade para as igrejas, não é? Independente da placa, nós somos irmãos, servimos ao mesmo Deus, fazemos parte do mesmo reino e estamos nos esforçando todos os dias para ir morar no céu. Então, os irmãos que sentiram o desejo, quiserem participar, estão liberados. Porém, lembre-se que o nosso compromisso maior é com a nossa igreja, tá certo? À noite, nós vamos ter culto normal. A marcha vai começar por volta de 1h. À noite, 7 horas, nós temos culto normal. Então, não vá dar uma de super-homem ou Mulher Maravilha, passar a tarde toda no sol, marchando, e à noite vir com aquela desculpa, né? Vai dar não, estou com a perna doente, fui para a marcha, faço isso não, tá certo? Lembre-se que a prioridade é a nossa igreja. Para ir para os 2 eventos, você prioriza o culto da sua igreja. É muito mais importante você estar aqui em nome de Jesus. Então, fica esse aviso importante para toda a igreja. Outro aviso é com relação ao quilo de alimento. Nós já estamos no novo mês e, infelizmente, ainda tem muita coisa faltando. Então, eu queria fazer um apelo para a igreja, né? Se você puder, tiver condições, se Deus tem te abençoado para isso, colabore, traga um quilo de alimento. Então, se você tem o desejo de ir para a confraternização, passar um dia de lazer, com piscina, com campo, com futebol, com brincadeira e com muita diversão, não é? Você precisa conversar conosco. Nós temos o prazo até hoje e essa semana será crucial para a gente decidir se realmente vamos ter condições de realizar a confraternização ou não, porque até agora o número de irmãos interessados está muito baixo e a gente precisa ter ajuda da igreja. Então, se você quer que esse projeto aconteça, se esforce, faça a sua parte, porque é um projeto da igreja. Desde setembro nós vemos anunciando para a igreja, custa R$50, não é? A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas não é R$50 que vai deixar você mais pobre ou mais rico do que você já é. Mas eu tenho certeza que se você fizer um esforço, você não vai se arrepender. Quem já foi já sabe. Pensa nos irmãos menos favorecidos, que muitas vezes não tem condições nem de tomar um açaí, que muitas vezes não tem condições de ir num parque, se divertir. Então a gente prioriza esse momento para que a igreja esteja envolvida, para que a gente esteja junto, para que a gente tenha um momento junto, já que a nossa vida é tão corrida, termina o culto, todo mundo tem que ir para casa, no outro dia precisa acordar cedo para trabalhar. Então tudo isso a gente visa pensando na igreja. Então pense também na liderança da igreja, que tem se esforçado, que corre atrás, que muitas vezes nós possamos se divertir pensando em você. Então pense na gente também, porque a gente não é desocupado não, a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente pensa na igreja e a gente precisa que a igreja pense na gente também, em nome de Jesus. Então fica aí esse aviso para toda a igreja. E o último recado, na verdade, é um agradecimento. Eu quero agradecer a Deus, né, pois desde o dia 22 o Senhor abriu as portas para mim, né, e a gente necessário fosse trabalhava para não se tornar pesado para os irmãos. Então eu quero agradecer a Deus e agradecer também a oração da igreja, porque eu sei que tem irmãos orando pela nossa vida e o Senhor tem sido bom. Este ano de 2025 foi um ano extraordinário, de muitas promessas se cumprindo e muita bênção de Deus, e eu só tenho que agradecer ao Senhor, irmãos, porque nós não somos merecedores de nos alcançar. Então, graças a Deus a gente tem trabalhado
não é para o homem, mas a gente não deixa a obra e nem deixa de trabalhar para Jesus, não é? Então, agora mais do que nunca a gente precisa da ajuda da igreja, né? Da consciência dos irmãos, porque a gente entende que agora vai ficar um pouco mais difícil, mas eu sei que se a igreja der as mãos, se os irmãos ajudarem o pastor, eu tenho certeza que a obra continuará caminhando e tudo dará certo para a glória desta oração. E em seguida nós dispensamos a igreja com a bênção apostólica em nome de Jesus. Quantos mais necessita de uma oração? Em minha casa. Quantos mais necessita de uma oração? Em minha casa. Então ore assim. Salve a igreja, irmão, Pai do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa rica luz. Vai trazendo para a casa do Senhor todos aqueles que faltaram na noite deste dia. Vai abençoando para que o Senhor venha ter com cada um deles e faça de acordo com tua vontade, Jesus. Abençoa a liderança da nossa igreja, os nossos pastores, os nossos diáconos, presbíteros, cada um diácono. Graça e a tua misericórdia, nos leves em paz para casa, nos dá uma noite de sono reparador, uma semana abençoada, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus, a igreja diz. Amém.